Boa noite a todos e todas que vieram participar da audiência pública que pretende discutir a mudança de itinerários de ônibus, de algumas linhas de ônibus da cidade de Niterói, e as razões pelas quais eu, o vereador Daniel, que está aqui do meu lado, você está cansadíssimo, porque ficou hoje numa jornada que começou 9 horas da manhã, e adentrou até ainda há pouco uma audiência sobre proteção e a luta em defesa da vida animal na cidade, no estado. Trouxe várias pessoas para cá, uma experiência muito interessante, né, de várias cidades. Tinha gente que participou virtualmente de São Paulo, Araruama, pessoas que estavam aqui, mas ele está muito cansado. Nós vamos fazer a audiência, com a participação dele, também do vereador Dado, que eu acho que está acamado, deve participar virtualmente. E qual é o objetivo da audiência e o que justifica essa audiência? A audiência foi chamada pelos 3 vereadores, apesar de todos concordarem, e para tal foram convidadas autoridades que tomam decisões acerca desse assunto. É o poder concedente, o município, a monitoração e a supervisão do contrato com as concessionárias de ônibus é uma responsabilidade da EMUSA, não só a EMUSA, mas Águas de Niterói também é responsabilidade da EMUSA, e, para tanto, nós convocamos, do formalismo, convidamos o Axel, convidamos o senhor José Renato de Gama Barandier Júnior, que é o secretário municipal de Transportes Terrestres, aliás, é o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, o Barandier, o subsecretário municipal de Transportes Terrestres, que é o Murilo Moreira Júnior, o presidente da Nititrans, o engenheiro Gilson Souza, a doutora Jaqueline Eljaic Raposo, que é promotora da Justiça, da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor, substituiu o Augusto Viana aqui em Niterói, que com a ascensão do Luciano, ele virou, acho que ouvidor geral do MP estadual. Ele está sendo substituído pela doutora Jaqueline Eljaic Raposo, e convidamos a todos os vereadores da casa. Quais as razões que levaram e que motivaram a convocação da audiência? Um belo dia, por uma portaria do secretário de governo, uma portaria, não foi nenhum decreto, nem foi uma lei. Não é que não tenha autorização para fazê-lo, mas uma portaria, o itinerário de algumas linhas de ônibus foram alterados. Sendo que, em alguns casos de extinção de linha, o que mais incomodou os vereadores, em alguns casos que nós vamos discriminar aqui, o governo, via essa portaria, resolveu acabar com uma determinada linha e sinalizar que quem quisesse se utilizar pagando uma única passagem deveria fazer uma baldeação ou na Alameda São Boaventura ou na Roberto Silveira, usando o bilhete único municipal. E muitos vereadores, inclusive, não é o meu caso, porque eu já tive esse bilhete único municipal,
que foi, na prática, substituído pelo bilhete único geral da FETransport, que quase ninguém usa. Eu até tenho o meu de recordação, mas a prefeitura, sem fazer nenhum movimento, se refere a esses usuários dessas linhas extintas, com a possibilidade de que eles façam baldeação e que eles usem o bilhete único municipal, que é bom que a gente ficou sabendo que ele ainda existe, porque a maior parte das pessoas não sabia que sequer ele existia. E a questão do bilhete único, seja ele o geral e o municipal, ele pressupõe que os usuários, não é o meu caso, porque eu já completei a idade que tenho um RioCard sênior, então não pago passagem, mas não é o caso do Daniel. Daniel, se não quiser pagar passagem, ele tem que comprar, ter um bilhete único e colocar dinheiro. E uma boa, que é o que todo mundo faz, né? Todo mundo que tenha dinheiro. Quando você pega, por exemplo, uma linha que trazia pessoas de Santa Bárbara, que era o 62, tem A, B, etc. Trazia de Santa Bárbara para, por exemplo, Charitas, que na realidade foi uma concessão dada pelo poder público para que pessoas daquela região da cidade, passando pelo Fonseca, pudessem ter acesso a uma praia, que é o único bem público gratuito que a população tem, tenha ela muito dinheiro, ou seja, ela pobre, praia é o lugar onde as pessoas podem frequentar. Pois bem, eles saíam dali, passando pelo Fonseca, chegavam à praia de Charitas pagando uma passagem. Coisa que em outras regiões da cidade não acontece. Se um morador do Barreto quiser ir à praia de Charitas, ele tem que pagar 2 passagens. Niterói não é, portanto, uma cidade que tenha um sistema de transporte sobre pneus que garanta aquilo que está previsto na Constituição, que todos são iguais perante a lei, ou pelas normas, ou pela organização dos transportes, no caso, transportes públicos. Anunciar a presença do companheiro Jonathan. Senta aqui, Jonathan, porque está muito frio, assim você aquece com o calor, que você sempre pirradia. Olha só, sentar à minha esquerda, hein, Jonathan? Quem diria? À esquerda. E aí, tudo bem? Então, se eu tivesse um transporte coletivo na cidade de Niterói, Daniel e Jonathan e os companheiros que estão aqui, que garantisse o cumprimento estrito da Constituição, a organização dos transportes deveria possibilitar que qualquer cidadão saísse de qualquer lugar da cidade, se dirigisse a qualquer outro lugar da cidade, pagando uma única passagem. Não estou discutindo o valor dessa passagem. E não é o caso que acontece hoje. Para vários lugares da cidade, você tem que gastar mais de uma passagem, o que poderia ser evitado se a organização dos transportes coletivos em Niterói obedecesse aos sucessivos planos de mobilidade para transporte coletivo sobre pneus, que não foram obedecidos, conforme nós vamos ver numa apresentação que a gente pretende fazer para o governo e cobrar do governo, convocando por que os sucessivos planos não acontecem. Mas por que a população tem o direito e teria que ter o direito de ser consultada previamente antes de uma decisão? Nós não estamos entrando nem no mérito da quantidade de trajetos que foram alterados ou não. Estamos entrando no mérito do quanto isso deveria ser discutido previamente pela população, mas não o é, e nós estamos acompanhando isso na Lei de Uso e Ocupação do Solo, não o é devido a uma visão autoritária do secretário de Urbanismo e Mobilidade Urbana, que acha que ele pode se reunir, e aí isso é o puro autocrata, que acha que pode se reunir e definir com os seus assessores o que bem entender. E não é bem assim. Eu vou ler alguns trechos, que são trechos legais, que garantem o direito, escancaradamente, o direito da população ser ouvida antes de decisões dessa natureza. Primeiro, a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, revoga dispositivos de vários decretos, da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto tal, e por aí vai. E eu saliento alguns artigos para que nós possamos pensar juntos. E
somarmos na visão de que o governo tinha que consultar a população, qualquer que fosse a dimensão das mudanças. Artigo 1º. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da Política de Desenvolvimento Urbano, abre um parênteses, compur, que trata o inciso 20 do artigo 21 e o artigo 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. Então, uma lei federal que estabelece uma política nacional que deve ser seguida por todos os municípios. Deixa eu ver se a gente ressaltou mais algum ponto aqui desta lei. Dos direitos dos usuários, no capítulo 3 dos direitos dos usuários. Artigo 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo nos previstos na Lei 8.078, de 90, e 8.987, de 95. Item 2. Participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana. Então, se tem um direito garantido por uma lei federal, que deveria nortear a relação do poder público com os usuários, está sendo agredido esse ponto. Inciso 3. Ser informado dos pontos de embarque e desembarque de passageiros de forma gratuita e acessível sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais. Tudo claro, né? A Transoceânica foi inaugurada, uma estação especial no Catamarã, uma estação especial em frente ao Corpo de Bombeiros na região oceânica e várias estações no caminho, todas elas com painéis eletrônicos que foram todos canibalizados, nenhum deles está funcionando, portanto, aquilo que deveria ser e nós pagamos por isso, caríssimos investimentos foram feitos para essas duas, em Charitas e em Cafubá, e as intermediárias. Nenhuma dessas informações sequer acontece. Deixa eu ver se nessa lei. Artigo 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos. Inciso 3. Audiências e consultas públicas. Nós estamos fazendo, nós vereadores, porque em nome da população a gente se sente agredido pela decisão autocrática via portaria do secretário Barandier estabelecer essas mudanças. Não foram de grandes proporções, mas foram mudanças sem consultar a população. Tá? Audiências e consultas públicas, Jonas, está claro aqui. 4. Procedimento sistemático de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e da prestação de contas públicas. Essa é uma lei federal. Relatório oficial da CPI dos Transportes de 2013, da qual participaram várias pessoas, Galo, vereador Galo, ainda vereador, ex-companheiro, ex-vereador Bruno Lessa, ex-companheiro, ex-vereador, ex-companheiro não, continua um companheiro, mas ex-vereador Henrique Vieira, que fizeram um relatório oficial da CPI dos Transportes em 2013. Nós estamos falando de 9 anos atrás. As práticas se repetem, os questionamentos nós somos obrigados a fazer em cada momento que as práticas se repetem. E o que foi recomendado pela CPI dos Transportes, presidida pelo Galo, relatório conjunto, Bruno Lessa e Henrique Vieira fizeram a 4 mãos o relatório. O relatório alternativo, porque o relatório oficial dava uma grande colher de chá. O Galo não gosta que a gente fale isso não, mas dava uma grande colher de chá às empresas de ônibus, e o Bruno Lessa e o Henrique tiveram que fazer um relatório alternativo, eles votaram em separado e entregaram isso ao Ministério Público. Ressaltando algumas coisas do relatório, no inciso 2, conclusões, sugestões e recomendações. 2.
instituição de um Conselho de Transporte composto por membros do Poder Público, das operadoras, da sociedade civil e do Poder Legislativo para deliberar sobre as políticas públicas envolvendo a questão. Inciso 7, recomendação 7, implantação de serviço com ar-condicionado em toda a frota do sistema, no prazo máximo de 6 anos. 9, redução de 20% da frota em até 5 anos, na forma do Plano Lerner. Nós vamos falar do Plano Lerner, que já até morreu e não viu implantado em Niterói aquilo que ele implantou em Curitiba. Já morreu, todo mundo sabe que o Lerner já morreu. Construção de pontos finais padronizados com área de descanso e sanitários para motoristas e cobradores. A visão empresarial e a relação promíscua, meu julgamento, não é obrigatoriamente do Jonathan e do Daniel. A relação promíscua entre poder concedente e concessionária faz com que o lucro e a ganância do empresariado de ônibus esteja pouco ligando para o bem-estar e as condições de trabalho dos motoristas e cobradores nas linhas que ainda tem cobrador. Porque, além de não ter banheiro sanitário nos pontos finais, o camarada é obrigado a uma jornada em que ele dirige e cobra ao mesmo tempo, ou fiscaliza quem está passando ou não na catraca. Recomendação 15, implantação e disponibilização pelas concessionárias de um site de transporte na cidade de Niterói, com o fornecimento de todos os dados do sistema, linhas respectivos itinerários e pontos de parada, frequência e por aí vai. Esses foram os principais elementos colocados. Agora vamos ao plano diretor de Niterói, que mal foi aprovado, Daniel e Jonathan, 2019, e nós estamos assistindo escancaradas violações do plano diretor através da discussão, agora suspensa, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que foi devolvida, a pedido, foi devolvida pelo presidente CAL ao prefeito, a pedido do prefeito. Do plano diretor, no seu artigo 285, plano diretor de Niterói, Lei Municipal de 2019. Artigo 285, o Conselho Municipal de Política Urbana é órgão colegiado permanente e deliberativo, o CONPUR, que reúne representantes do poder público e da sociedade civil, integrantes da administração pública municipal e tem por finalidade assessorar e estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento urbano com participação social e integração das políticas fundiária, de habitação, de saneamento ambiental e de trânsito, transporte e mobilidade urbana. Está no nosso plano diretor. Então, de onde a gente não pode fazer, na minha opinião, Daniel, Jonathan, a análise enquanto vereador, é uma análise quantitativa das mudanças feitas, que não foram tão grandes assim, a não ser naquilo que prejudica as linhas eliminadas e que propõe baldeação via bilhete único municipal. Mas a mobilidade urbana, Barandier, nós estamos analisando que via portaria, intervenções foram feitas nos itinerários, Jonathan, sem que a população, no mínimo das linhas envolvidas, tivessem sido consultadas. Ele deveria se dirigir ao secretário de Urbanismo e Mobilidade Urbana, que é uma comissão permanente, a Tratino, e pedir ao Tratino que fizesse audiência pública. Não precisava nem ser conosco, com quem sistematicamente vota tudo com o governo. Poderia fazer a comissão permanente da casa para discutir esse assunto. Chamava as populações que foram diretamente afetadas e que são, não raro, são da região norte, porque dificilmente faz-se alguma coisa que prejudique o maior PIB da cidade de Niterói, que se concentra em Caraí, agora se desloca para a região oceânica, mas afeta diretamente a população pobre da cidade na Zona Norte. Mas está aqui, transporte e mobilidade urbana, está no nosso plano diretor. São atribuições do Conselho Municipal de Política Urbana, o CONPUR. Item 5. Emitir orientações e recomendações referentes à aplicação da Lei Federal 10.257, Estatuto da Cidade,
e demais legislações e atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano municipal. Entra aí o desenvolvimento dos transportes. Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu já tinha conversado, não com o Jonathan, que chegou agora, mas tinha conversado com o Daniel, ainda antes de acabar a curta audiência pública sobre animais, que começou às 9 horas da manhã e acabou às 7 horas da noite, que nós vamos ter que levar essa discussão para o Colégio de Líderes e para o conjunto dos vereadores. O convite não obriga o governo a estar aqui. No mínimo, o pessoal ligado diretamente à Secretaria de Urbanismo, o secretário Renato Barandier, responsável pela portaria, deveria estar aqui, para responder aos questionamentos, não só da população, mas nós, vereadores, a respeito da maneira pela qual ele alterou. Mas eu queria, não sei se vai ser tão curto, eu estou muito preocupado com o cansaço físico e mental do Daniel, com toda a solidariedade, porque não foi fácil. Eu assisti por Face, andei descansando, fazendo outras coisas, preparando essa apresentação, e não me cansei tanto quanto o Daniel. Foram muitas perguntas, uma rica audiência. Mas eu vou pedir aos companheiros da técnica que passem, e eu vou ali para baixo, talvez seja melhor a gente até ir ali para baixo, para que quem está na audiência e nós nos preparemos para a próxima audiência, possam perceber por que os problemas de Niterói em relação à mobilidade urbana acontecem desde sempre. E eu vou começar com a exposição de dados concretos que remontam a 2005, quando o primeiro plano diretor de transporte e trânsito, PDDT, foi contratado pelo Godofredo. 2002, Jorge saiu, Godofredo assumiu, e a partir daí começou a se discutir planos de racionalização do transporte coletivo na cidade de Niterói. Eu vou ali para baixo, vamos ali para baixo, porque fica mais fácil para a gente ver. Coloca o primeiro. O sem-fio está funcionando? Acho que sim. Alô? O sem-fio está funcionando? Alô? Vira, vai ligar. Liga aí, porque eu vou aí para baixo. Tá bom, Vira? E aí... O garoto que você colocou no vídeo mandou agora o vídeo. Então, depois eu vejo isso. Tá no máximo do Zoom. Eu não sei se dá para ver. Põe o máximo de zoom possível. Se tiver no máximo, tudo ok. A gente continua a partir daí. Essa é uma foto de 2005. Nós estamos falando de quanto tempo atrás? 17 anos atrás. Quem está ali? Deise Monassa. Na ocasião, era secretária de Serviços Públicos, Trânsito e Transporte. Hoje está com o Barandier, mas era a Deise Monassa responsável no governo Godofredo por Secretaria de Serviços Públicos, Trânsito e Transporte. Ela está fazendo ali, eu queria um zoom para a gente poder ler o que está escrito ali. Eu não consigo ler. Os mais jovens, Jonathan, você é um novato. Mas ela está apresentando o PDDT. Exatamente. Ela está apresentando, aquilo é o auditório da prefeitura, uma apresentação oficial do governo em 2005, apresentando o plano diretor de transporte e trânsito, que foi contratado do engenheiro Aquino, especialista em transporte, proprietário da Sinergia, que é uma empresa de consultoria em transporte extremamente competente. O próximo. Quem é esse aqui? Esse é o engenheiro Aquino. Há 17 anos atrás, ele já tinha cabelo branco assim, nem sei como é que está o Aquino, há muito tempo não vejo.
mas ele foi contratado pelo Godofredo para fazer esse serviço. O próximo. Nós estamos falando de 2005, pessoal. O próximo, por favor. Travou? Olha aí. São, se eu não me engano, 99 páginas. 99, isso custou dinheiro ao governo de Niterói, ao povo de Niterói, para contratar, nesse ano de 2005, o Plano Diretor de Transporte e Trânsito da cidade de Niterói. Antes do PDDT do Godofredo, João Sampaio, querido João Sampaio, ex-prefeito de Niterói, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da Fluminense, que, aliás, responsável, no único mandato que teve como deputado federal, muita gente esquece isso, pela formulação, junto com o Ronaldo César Coelho, que era o presidente da Comissão de Negócios Urbanos da Câmara Federal, João Sampaio é responsável pelo Estatuto da Cidade. Boa parte do Estatuto da Cidade foi escrito por João Sampaio, naquele mandato que ele teve como prefeito, como deputado federal. Esse plano é o plano em 99 folhas que descrevia todas as atitudes que o governo deveria fazer para racionalizar o serviço de transporte coletivo sob pneus, via ônibus, na cidade de Niterói, de tal modo que acontecesse o ideal previsto e pregado na Constituição. Todo cidadão, para sair de um lugar, qualquer lugar da cidade de Niterói, e se dirigir a outro lugar da cidade de Niterói, pagaria uma única passagem, sem entrar no mérito de quanto seria essa passagem. O próximo, são 99 páginas. Isso não vai dar para ler. Isso não vai. Átila, esse é o maior zoom que a gente pode dar? A gente vai preparar para a próxima assembleia. O que é isso daí? Pode passando a ter algo significativo. Esse plano descreve todas as atividades que deveriam ser com prazo, com orçamento, que deveriam ser adotadas pelas estações. Essa daí é uma estação que eu não consigo reconhecer, eu acho que essa é da Alameda. Tem a previsão de todas as estações para um sistema integrado de transporte e trânsito. Essa é da Alameda. Isso daí é um gráfico, eu sei porque eu dei uma lida antes, que mostra que o serviço deveria se organizar de acordo com as diferentes taxas de crescimento da cidade nas diferentes regiões. Eu não consigo ler, mas aquela que mais cresce, que está em cinza lá na última, a maior delas, é a região oceânica. E a menor delas, aqui do lado esquerdo do gráfico, provavelmente é Centro e Fonseca, o que mostra que, com a dispersão da população e a natural mobilização das pessoas dentro da cidade, o próprio sistema de transporte deveria garantir que, independentemente da mobilidade das pessoas no território, elas pudessem ter igual qualidade de acesso ao transporte coletivo. Próximo, também não consigo ler, a gente vai melhorar para aquela com a presença do Barandiê. Isso daí mostra, eu vou depois passar para todas as pessoas que estiverem aqui e para os vereadores em particular, todos esses gráficos para poder ler devagar e a gente se preparar melhor. Aquilo ali mostra a concentração de passageiros ou de mobilidade urbana nas diferentes parcelas do território. Passa aí o próximo. A mesma coisa. Bom, essa é a proposta, essa saiu do papel. Essa é a proposta do terminal de Charitas, que hoje já é concreto, porque isso daí era em 2005. A Transoceânica, que é uma das linhas troncais da cidade de Niterói, Daniel Jonathan, vereadores e companheiros, é a única linha de entroncamento que foi desenvolvida, que é a Transoceânica. E ali, na época, está vendo ali? Era a localização que o Aquino da Sinergia propunha para a estação de Catamarã de Charitas. Ela saiu do papel. Próximo. Bom, não vou conseguir ler. Mostra a localização
das linhas de entroncamento que seriam criadas a partir da elaboração do plano, da transformação do plano em realidade. Próximo. Está vendo? Ou o projetor, né? Se eu tivesse usado o projetor, seria melhor. Aquilo ali, se eu não me engano, a estação tá ali, aquilo ali é o túnel Charitas-Cafubá, se eu não me engano. O próximo. Tá? O que está escrito ali? É isso aí, são as melhorias, transporte público de passageiros, passa. E aí, bom, agora que vem a questão. Isso daí nós já estamos vendo o plano Lerner. O plano anterior do Aquino, da Sinergia, contratado pelo Godofredo, esse é o plano Lerner que veio depois. No governo Godofredo, eu participei de uma reunião em que estava presente a Deise Monassa, secretária de Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, Paulo Nazaré, que era o procurador-geral, o que era do urbanismo, Adir Mota, Godofredo, prefeito. E aí eu estava dizendo, Godofredo, não dá para a gente melhorar a mobilidade de Niterói se nós não construirmos os terminais. Porque os terminais, isso daí, Daniel e Jonathan, aí é papo de engenheiro, mas a vida ensina a gente. O serviço telefônico, eu tenho centrais que são centrais de trânsito. E eu tenho centrais locais que atendem as pessoas. Você mora no Caramujo, se quiser falar para o Japão, você não tem uma linha ligando você do Caramujo ao Japão. Você tem uma linha que liga você a uma central de trânsito, que é local, depois uma central de trânsito que é internacional, depois a trânsito internacional do Japão, até chegar em Tóquio, por exemplo. Distribuição de gás, distribuição de energia elétrica, organização hierarquizada de transporte coletivo pressupõe hierarquização da rede. E o que acontecia no pitch do João, só que o João não elaborou tanto quando ele foi prefeito, 92 a 96, mas deixou o pitch pronto para o Jorge Roberto, que o sucedeu na prefeitura em 96. Olha lá, o Jorge tinha sido prefeito de 89, durante 4 anos, não tinha reeleição, foi sucedido pelo João, e o João deixou pronto o pitch, plano integrado de trânsito e transporte, para o Jorge Roberto. O Jorge Roberto botou na gaveta, porque quem manda nos sucessivos governos na cidade de Niterói é o empresariado do transporte. Mas o que é relevante para a gente, e a gente entender isso? Esse eu consigo saber. Esse é o terminal da Saibreira, que deveria ser construído para rebater todo o trânsito que viesse dos outros municípios, chegassem na Saibreira, despejariam numa linguagem como se as pessoas fossem objeto, as pessoas sairiam do ônibus ali no terminal da Saibreira e iriam para outros terminais de entroncamento que seriam construídos. Esse terminal está no papel, estava no papel no PDDT do Godofredo, continua no papel no Jaime Lerner. Não saiu do papel. Hein? Não, porque não mandaram para cá. Esse é o detalhe. Nunca mandaram para cá nenhum dos planos, nem o PDDT do Godofredo, nem o plano Lerner foi mandado para casa para se transformar em lei, exatamente porque os empresários não querem o que ele prevê que seja implantado na cidade. Então ali tem o terminal Saibreira. Esse daqui, qual é o terminal? Vocês conseguem ver. João Goulart, no centro, que é o único que existe, obra do João Sampaio, porque senão também não existiria. Esse daqui é o terminal de Charitas, tá? Esse daqui é o terminal Piratininga, e esse daqui, um grande terminal de vital importância nessa integração, que é o terminal do Largo da Batalha. Então, você não consegue fazer um sistema eficaz e eficiente e que atenda a população, qualquer que seja o lugar que ela more, se você não tiver terminais de entroncamento. Então, esses terminais de entroncamento serviriam para quê?
Em torno deles teria uma quantidade de linhas de alimentação. As pessoas entrariam na primeira linha lá no destino, com bilhetagem. O problema é que a bilhetagem tem que ser controlada pelo Estado e não pela FETransport. A FETransport que controla o ir e vir, a matriz, origem, destino, e não o governo. Em Londres, em Estocolmo, em qualquer lugar do mundo minimamente decente, quem controla a matriz de informação origem, destino, para poder planejar as linhas, a quantificação da quantidade de ônibus ou de metrô, etc., quem planeja é o governo. Aqui não. A FETransport tem o domínio dessa informação. Eu não faria e não conseguirei fazer nenhuma racionalização e viabilizar bilhete único para andar de qualquer lugar para qualquer lugar se eu não tiver hierarquização. E é fácil entender o porquê por uma razão muito simples. Uma das linhas mais ricas de Niterói é a do João do Engá, que une Zona Norte, Centro, Sul, no sentido horário, no sentido anti-horário, não tem ponto de início, não tem ponto final, tem receita o tempo inteiro. É diferente de uma linha que tem ponto inicial e ponto final. Então, 49 e 43, horário e anti-horário, tem receita e, portanto, o empresário que detém essa concessão, a menos que fosse alterada, o empresário que detém essa concessão não quer perder o maior filão do transporte coletivo de Niterói, que é a linha 49. As outras são importantes da região oceânica, mas nenhuma é tão rentável e rica quanto a 49, circular 43. O próximo. E aí ele vai, deixa aí. Aí ele vai mostrando as linhas de entroncamento. Então, alguém que vem da Saibreira e deseja ir para o Rio, ele vem para o João Goulart, mas se ele está na Saibreira e ele deseja ir para a região oceânica, ele vai para o Largo da Batalha, depois vai para Piratininga, e de Piratininga, da estação de entroncamento de Piratininga, ele pega uma linha que vai para Itacoatiara, que vai para Cambuinhas, etc. Esse é o jeito. Você só pode fazer isso se você tiver as informações. Então, os próximos slides vão mostrar exatamente isso. E a pergunta que fica, sabe, Daniel, Jonas, por que não veio para cá? Porque os empresários não querem que venha para cá. Porque uma vez transformado em lei, nós teremos que fazer investimentos nos terminais. Godofredo, nessa reunião que deu um pau danado, eu disse para ele, você não vai melhorar nunca a mobilidade em Niterói se não construir os terminais. Aí ele disse, não, você pensa que você é o dono da verdade. Eu perguntei para a Deise Monassa, Deise, eu consigo melhorar a mobilidade de Niterói sem os terminais, Deise? Prefeito, desculpe, mas o Paulo tem razão. Aí ele disse, na mesma hora está registrado, a menos que eles tenham jogado fora, no último incêndio que teve. É fácil construir terminal, o problema é convencer os empresários a aceitarem. Esse é o problema, mas é o problema de todos os prefeitos. Não é à toa que de tempos em tempos você tem escândalos envolvendo... Depois, tá bom. Isso aqui é uma audiência pública, não é uma audiência privada. Mas vamos lá, vamos passar os outros até chegar o que é mais importante. Aqui tem uma planilha que não vai dar para ler, em que o Lerner estuda as quantidades de passageiros em cada uma dessas linhas, para propor, das linhas existentes, para propor uma organização hierarquizada, de tal modo que você tenha uma racionalidade a maior possível. Para vocês terem uma ideia, na época que esse estudo foi feito, tinha 750 ônibus ligando os vários bairros através das linhas municipais. Esquece intermunicipal, porque isso é problema do Detro. 750 ônibus. Se o plano Lerner fosse implantado, bem como o PDDT, nós reduziríamos a quantidade de ônibus para transportar os 70 milhões de passageiros ano que as empresas municipais transportam, nós transportaríamos com 250 ônibus. Nós cairíamos de 850 ônibus
750, se a minha memória não está traindo, 750 para 250, um terço. Um terço para carregar os mesmos 70 milhões de passageiros ano. Na atual estrutura, dados daquela época, para você transportar 70 milhões de passageiros, você oferecia 270 milhões de lugares. Sabe o que significa isso? Significa, se você ficar num determinado ponto da cidade, ao longo de todo o dia, você vai ver que a maior parte do dia, a lotação é menor do que um terço. E você só sustenta essa ineficácia. Eu faço sempre a pergunta que envolve padeiro, por exemplo. Um padeiro que tem uma padaria bem humilde e que saiba que ele só vende 200 pães por dia, ele não fabrica 800. Ele sabe exatamente quantos pães ele precisa fabricar para ser quase tudo vendido. Por que que os empresários de Niterói conseguem, para transportar 70 milhões de pessoas, por que que eles oferecem 270 milhões de lugares? Porque, na realidade, a tarifa, que hoje é 4,5, poderia ser 2,5 se eu tivesse um transporte, 2,5 a 3, se a gente tivesse um transporte racionalizado. Então, Daniel, por que que não tem lei? Porque eles não mandam. E o mais interessante, vamos passando, porque a impossibilidade de ver, o projeto tinha todas as estações, essa daí é... Não, volta. Essa é de Largo da Batalha, que teria o maior investimento, porque ela teria um papel importante, junto com o João Goulart, na mobilidade urbana dentro de Niterói. Esse é o Largo da Batalha, o perfil dela, lá em cima, e as calhas de passagem. Passo próximo. A quantidade de passageiros que passariam por linha de alimentação e linha de entroncamento, não está dando para ler, passo próximo. Essa daí, estação, é a única que existe, não com essa cara. Essa é a estação de Catamarã de Charitas. Está vendo ali? O catamarã e um pouco para dentro, em direção a Jurujuba, a estação. Passa o próximo, por gentileza. Está aí, essa é de Charitas. Ela tem mais ou menos esse formato. Próximo. Piratininga, que é a centralizadora, o terminal de entroncamento especial em torno do qual toda a região oceânica seria atendida. Próximo, a quantidade de... Esse é o João Goulart, que é conhecido, está aí, é o único que a gente tem. Croquis do João Goulart. Esse desenho é a cara do Jamilé, né? Ali tem os ônibus com cores diferentes, porque ali tem linhas intermunicipais, linhas de alimentação e linhas de trocamento. O detalhe é o seguinte: a única coisa do plano Lerner que Jorge Roberto aproveitou, e assim mesmo erradamente, foi as cores dos dois consórcios. Porque, na realidade, eu não me lembro exatamente qual é a cor. Verde, ou o contrário, marrom, grená, era para ser linha de entroncamento. E a outra cor é linha de alimentação, de tal modo que o passageiro, quando viesse um ônibus, ele soubesse, opa, está vindo um entroncamento. E aí ele escolheria, entroncamento para onde? Piratininga, entroncamento para onde? Saibreira, entroncamento para João Goulart. Ele saberia pela cor, ele teria que identificar. A única coisa que foi aproveitada é dar ao Transnit a cor grená e ao transoceânico a cor verde. Foi a única coisa do... A única coisa que foi aproveitada foi a cor. Deram para o consórcio transoceânico o verde e para o consórcio Transnit o grená. Pula. A quantidade de pessoas... Bom, aí as linhas em vermelho, as linhas de entroncamento, ali já estava previsto o túnel Charito-Cafubá, que é realidade. Realidade a partir de 2016. Mas isso daí é um plano que tem uma senhora idade. E saiu do papel sem que esse plano como um todo se tornasse lei. Ali estão as linhas de entroncamento. Próximo. Os verdinhos, está vendo? O grená era o anterior entroncamento, agora eu sei qual é a cor. O verde era a linha de alimentação. Passa, o próximo.
aí os terminais e as linhas de alimentação, linhas secundárias, intermunicipais. Próximo. Esse é onde é? Ah, sim. Estação típica da Alameda São Boaventura, uma estação em cima do canal. Está vendo à direita da foto, do desenho lá em cima? Tem o rio. O rio é o verdinho. E do lado esquerdo, o rio. E essa plataforma cobriria a Alameda ser uma estação. Não é o que foi feito. Tá? Próximo. Esse daí qual é? Feliciano Sodré. Tinha também o terminal na Feliciano Sodré. Esse daí qual é? Feliciano Sodré, o perfil dele. O próximo. Esse daqui, Amaral Peixoto, aqui em frente à Praça da República. Por quê? Porque o Lerner previa Amaral Peixoto com mão dupla para coletivo. Para coletivo. Não para carro. Hoje ela é mão única descendo para o centro de carro. Mas o Lerner previa, e ele está correto, as razões conceituais são essas. Se eu quero fazer integração com o João Goulart, eu tenho que ter mão dupla de ônibus, não para automóvel. Automóvel é secundário nesse processo. Então, essa é a estação que seria aqui em frente da Praça da República, em frente da Câmara. O próximo, aquilo ali é a Praça da República. Está vendo ali, ó? É Amaral Peixoto. Depois veio uma que gerou uma briga, quase que uma briga minha com o Axel, né? Próximo. Essa qual é? Ah, não, anterior. Quando foi inaugurado o Mergulhão que foi feito de fato, a obra foi retomada no governo Rodrigo. O Rodrigo, prefeito, nos convidou uma vez para assistir, o Cal não gosta que eu fale isso não, para assistir, visitar as obras ali do Mergulhão. E aí eu perguntei ao Axel, que era o gerente de planejamento, as coisas que estavam sob o controle dele, EGP, Escritório de Gerência de Projetos. Eu perguntei, o Axel, nós já temos certeza com a roubalheira do Mocasel, o Mocasel roubou muito nas fundações desse Mergulhão. Roubou tanto que não teve dinheiro para o Jorge Roberto fazer o Mergulhão. E aí eu perguntei, na visita eu perguntei, Axel, nós temos certeza que essas fundações vão resistir a um terminal de ônibus, uma estação de ônibus aqui em cima? Ele chegou e falou assim, Paulo, não tenho conhecimento de que aqui em cima terá uma estação de ônibus. Não tem nenhum planejamento em Niterói disso. Você está enganado, cara. Eu não sei como você, enquanto gerente de escritório de projeto, ou escritório de gerência de projetos, você não sabe que em cima, na Marquês de Paraná, em frente ao Antônio Pedro, tem uma estação. Exatamente para quê? Para fazer a integração Zona Sul, Zona Norte e Amaral Peixoto com mão dupla para ônibus. Por isso é que tinha uma estação ali embaixo. Eles fizeram um ponto de ônibus. Um ponto de ônibus. E eu fiz um Mergulhão para ter um ponto de ônibus e não uma estação de integração, que é o papel do Jaime Lerner. Mas sabe o que é? Jaime Lerner não é nada perante Barandier. Então, o Barandier tem uma visão de mundo diferente do Jaime Lerner, do João Sampaio, querido João Sampaio, e outros, e o Aquino. Ele fez mestrado na COP e os professores me dão uma boa informação sobre o currículo dele, mestrado em transporte na COP, Barandier. Próximo. Não, isso tudo a gente está discutindo, porque, na verdade, a gente vai ter que cobrar essa lei. A gente vai ter que cobrar a organização. E, no final, nós vamos ter que comparar os preços de algumas obras que estão sendo anunciadas pelo governo e o quanto Jaime Lerner previu que nós gastaríamos para ter esse plano de transporte todo aplicado na cidade. É evidente que os valores são daquela época. Nós teríamos que atualizar com a inflação para chegar a um valor de hoje. Mas dá para a gente ter uma ideia do quanto está custando uma rótula barandiana, do quanto está custando uma ideia de botar árvore de novo na Amaral Peixoto. Tudo na cabeça do Barandier, né? Mas vamos lá. Essa daí, Roberto Silveira. Se eu não me engano, essa é em frente ao Campo São Bento. Percebe? Eles fazem as estações em locais
que permite, tem a igreja ali na frente, tem o Campo São Bento, que é o lugar, viajar aquilo em frente ao Campo São Bento. Aquilo, a estação é em frente ao Campo São Bento, tá? Exatamente para viabilizar o acesso, saída e acesso de várias pessoas. A próxima, a estação aí, em frente ao Campo São Bento. Essa daí é Presidente Roosevelt, também teria uma estação no centro de São Francisco para viabilizar as pessoas saltarem e ir para dentro do bairro, né? Na Avenida Presidente Roosevelt, está aí o modelo da estação. Vão mais. Aí o problema é que eu não vou agora conseguir ler. Mas eu vou distribuir para todo mundo que assinar. Aliás, Fabiano, já passou a lista de presença? Cadê Fabiano? Pede ao Fabiano para... A lista de... Pois é, porque coloca o e-mail de vocês ou o WhatsApp para que eu possa mandar a lista daqui. Ah, tá. Para que a gente possa mandar não só para os vereadores, mas mandar para as pessoas que vieram a essa audiência, sem prejuízo da próxima que a gente vai tentar fazer com convocação. Bom, essa última volta à anterior. Esse daí tem a planilha com todo, na época a gente teria que atualizar para 2022. O Lerner coloca todos os investimentos que nós teríamos que fazer para implantar. E aí tem listado ali quanto custaria implantar o terminal, quanto custaria a sinalização semafórica. O Jaime Lerner, com a experiência que ele tem em Curitiba, porque ele implementou um sistema desse articulado e hierarquizado em Curitiba, tem todos os valores. Nós não podemos chegar a nenhuma conclusão hoje sobre os valores das obras do Barandia, mas nós vamos atualizar esses dados, considerando a inflação no período, e verificar quanto custaria nós termos esse sistema de transporte viabilizado. Qual é a discussão que a gente faz? Por que isso é importante? Para que nós evitemos exatamente aquilo que o Barandia, com a mudança, o próximo, nós não vamos conseguir ler, mas isso eu tenho ali em cima. Pega, por favor, ali tem uma lista das modificações, porque essa eu consigo ler. Reorganização, isso já são as mudanças feitas por ele. Tem algumas mudanças que nós não podemos analisar, mas que não vemos muita importância no que foi feito. Oceânica 3. Todas as oceânicas 1, 2 e 3 vinham pela Roberto Silveira, vinham pela Transoceânica e chegava aqui no centro pela Roberto Silveira. Mudar a OC3 para a Praia de Caraí não altera nada, porque as pessoas vão acabar pela Praia de Caraí chegando ao terminal. Isso não tem problema. Não sei o quanto afeta o trânsito ou não de mais uma linha no OC3. Essa daqui, obrigado. Essa daí é Santa Rosa. Agora vamos lá, Santa Rosa. Pois é, daqui a pouco o Dado mandou para a gente uma das sugestões que ele faz. Fazer a baldeação na Roberto Silveira com 62. O Dado foi lá numa hora boa da tarde e fotografou. É porque o Barandia não anda de ônibus. Eu vou mostrar a foto que o Dado mandou para a gente, para a audiência. Mas vamos lá. Essa daí qual é? Santa Rosa. Santa Rosa, a linha 57 será circular saindo do terminal João Goulart, passando pela rua Fagundes Varela e retornando ao centro via rua Miguel de Frias, Praia das Frestas e Ingá. Além de reduzir a sobreposição de linhas, teria que ver, comparando o que é hoje, a medida reduzirá o tempo de espera de quem mora na Fagundes Varela de 40 minutos para 20 minutos. Só verificando. Vai favorecer diretamente a quem mora na Fagundes Varela, porque vai ter uma frequência maior, um intervalo menor, portanto, uma frequência maior. Para quem não lembra, frequência
é inversamente proporcional ao intervalo. Então, você diminui o intervalo, vai aumentar a frequência. Isso é bom. Vai à próxima. Região oceânica. É oceânico o quê? Ah, sim. Oceânica 1. Piratininga seguirá circulando com intervalo de 10 minutos. A linha Oceânica 2, Itaipu Centro, terá seu intervalo reduzido de 15 para 10 minutos. Isso é bom. O problema é saber se é verdade. Mas que é bom, é bom. É, entre ônibus, 10 minutos. Não, pois é, cara, pois é, mas a gente vai ter que ir para a rua, independentemente das coisas. Estou dizendo em tese, se for verdade, isso não é bom, não atrapalha. Se for verdade, não atrapalha. E a OC3, ele está falando, a OC3 vai ter um intervalo, cairá de 15 para 7 minutos, e ela vem pela praia de Caraí, até o centro, né? Na ida não, na ida ela continua passando pela Gavião Peixoto em direção a Charitas e pegando o túnel Charitas-Cafubá. O próximo, Zona Norte. Agora começa o problema. Remanejamento dos veículos que circulam na linha 62A, essa é. Com a mudança, vamos reforçar as frotas das linhas 26 e 26A. Nós todos vamos para a rua ver se ele está reforçando, né? 26 e 26A, diminuindo o tempo de espera nas saídas de ônibus do Caramujo de 40 para 20 minutos. O problema vem agora. Os usuários da linha 62A poderão utilizar a linha 62B ou fazer o transbordo até a Alameda para pegar em seguida a linha 62 com bilhete único municipal. Né? Se tiver o bilhete único, ele está dizendo, alguém que só tiver o dinheirinho para pagar e não tiver dinheiro acumulado para ter o cartão com carga, problema. Então, esse tem um problema. O próximo qual é? Ah, acabou? Ah, então faltou um. Faltou reorganização das linhas de ônibus, Pendutiba. As linhas 52A, Baldeador, Charitas e 54, Sapê, Piratininga, passarão a circular apenas em dias úteis e em horários de pico, de 5 horas até as 10 horas e de 16 às 20. Nos demais horários, usuários devem fazer integração com o bilhete único municipal. O trajeto já é coberto pelas linhas 35, 38A e 36. Tá? E aí, cadê as fotos? Põe as fotos. Põe as fotos que o Dado colocou. O Dado mandou essas fotos para a gente, dando conta do seguinte, isso daqui é em torno das 6 horas da tarde, na Roberto Silveira. Está vendo, Dani? Roberto Silveira, 6 horas da tarde, essas fotos. É evidente que o Dado está fazendo isso porque isso afeta diretamente a comunidade de Santa Bárbara. Tá? Olha só. Olha a quantidade de gente dentro do ônibus. Ah, mas esse pessoal, se tem bilhete único, dá para ganhar uma passagem só. Vai reclamar de quê? Só porque está cheio? Então, na verdade, onde está a história de diminuição, etc.? Em resumo, vamos voltar para a mesa, só para a gente fechar. Na verdade, o que a gente vai ter que... Vem, Jonathan. Isso sem prejuízo da gente abrir para umas intervenções de Jonathan e de Daniel e do próprio plenário. O que a gente quer fazer com esse tipo de discussão? Primeiro, a gente quer saber quando é que o governo vai mandar, no plano de mobilidade que ele diz que já tem, plano de mobilidade que é um filhote do plano diretor, que já passou do prazo para mandar, portanto, para que a gente possa cobrar do governo, esse plano tem que ser transformado em lei e vir para a Câmara. Esse é um elemento. Segundo elemento,
mesmo que não tenham sido muitas as mudanças com prejuízo objetivo para a população, vide a foto numa das linhas, aquele é uma baldeação na Roberto Silveira, que o dado foi lá e fotografou, porque prejudica diretamente o pessoal de Santa Bárbara. As linhas 62 saem de Santa Bárbara e vão para Charitas, outra sai do Caramujo e vai para Charitas, está prejudicando diretamente aquela comunidade. Então, a discussão que a gente tentou fazer aqui é uma discussão que tem que ser feita de novo na frente do governo. Barandier tem que responder a nós quando é que vem uma lei para cá. Não é uma cobrança só ao governo Axel, não. Foi assim com o João. O Jorge Roberto sucedeu o João na prefeitura, não aceitou o pitch do João, não transformou o pitch do João Sampaio em lei. O PDDT do Godofredo veio em 2005, não foi transformado em lei. E o Plano Lerner, que veio depois, um pouco antes das licitações que renovaram as concessões de ônibus, e da qual só foi aproveitado o verde e o grená, também não foi encaminhado para cá. Então, independentemente disso, da gente precisar ter uma lei aprovada aqui, o que a gente precisa é que haja uma estrita observância por parte do governo para não fazer mudança. Independente do prejuízo maior ou menor, de não fazer mudanças sem consultar a população. Eu queria, vamos ouvir primeiro eles, se tiver alguém que deseja no plenário fazer alguma boa observação, tá? Pode, no microfone. E anuncia o nome para quem não te conhece ainda, até para saber o quão... São das associações do morador do Barreto. Tá, e amigo do Barreto. Sim, pode ser. Fala o seu nome para ficar gravado direitinho, tá? Tá bom. Bem, boa noite a todos. Boa noite à mesa. Mais uma vez, o vereador Daniel, do Paulo Eduardo, o Jonathan, né? Vocês dando essa abertura aqui à população. Acho de grande valia isso aqui. Eu fico chateado da população não estar presente, né, porque isso aqui faz parte da população, há uma necessidade da população participar das audiências públicas. Mas, enfim, eu vim aqui para poder falar sobre a linha 42, o consórcio Transnit. Está muito difícil para a gente lá. O subsecretário Murilo não dá resposta, a gente envia ofício, a gente vai lá, pede para conversar, não há resposta. Às vezes, tanto que o ofício está datado de 7/10/2021. O Barreto, se o senhor ler aí no papel, desculpa não ter trago a outros vereadores, hoje a gente está com um número estimado de 25 mil moradores no bairro. Foi nessa crescente exponencial, quando teve o boom imobiliário, várias pessoas foram para o bairro. E o que aconteceu quando foram criados os consórcios? O consórcio Transnit, em 2019, retirou uma linha que ajudava o bairro, que era a linha 457, a atual 67 hoje. Então, nessas ruas que ele retirou o transporte, as pessoas ficaram sem o transporte público, porque o 42 não absorveu. Então, no ofício que a gente envia à Secretaria de Urbanismo, que as pessoas estão aguardando quase 1 hora o ônibus para poder entrar. E também eu vou enviar aos senhores o ônibus 42 andando com a rampa de acesso a deficientes quebrada. Eu tenho fotos ali, eu vou enviar ao senhor pelo WhatsApp. Então, cada dia fica pior, a gente não consegue entender, não há comunicação. O que a gente vê como associação é a prefeitura enviando mensagens para casa, tendo que ir sem consulta prévia, como o senhor mesmo falou, é um autoritarismo. Eles decidem ali e acabou. E aqui fica de novo o meu repúdio à população de Niterói de não estar presente aqui hoje, porque quando a gente não se faz presente, as coisas são decididas sem a nossa concepção. A gente não consegue. Como é que eu vou cobrar uma coisa se eu não estou presente? Então, assim, agradeço essa abertura que os senhores têm dado aqui, agradeço a todos que estão aqui, a diretoria da AMAB, as outras pessoas presentes, que, gente, a gente tem que vir para cá. E o subsecretário Murilo, o prefeito Axel, todas as audiências públicas não comparecem. Tem que comparecer. O povo que elegeu eles aqui, que colocou eles aqui, os senhores, o prefeito, eles têm que ouvir a gente. Então fica esse meu repúdio, tanto ao poder público, quanto ao executivo, e quanto aos moradores de Niterói, que parece que estão
não sei, eles estão dormindo, estão desacordados. Tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui. Fico nervoso a cada dia que venho aqui mais. Tá bom? Um abraço e obrigado. Tá? Mas a gente tem que também levar em consideração que talvez a divulgação não tenha sido suficientemente boa para que a população tenha. Por isso a gente vai discutir entre nós e com o presidente Cal, não só a necessidade da gente fazer com mais divulgação, porque hoje são essas duas linhas, amanhã pode ser outras. Se a prática pegar de fazer alteração sem consultar a população, nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Obrigado. Obrigado. Próximo. Eu diria que eu estaria aqui. Boa noite para todos. Sou Manuel Carlos Gomes, irmão do presidente, né? Muita honra, muito orgulho. E apesar de ser uma pessoa polêmica, é um homem probo. Ele tem compromisso com a sociedade como um todo. Infelizmente, as pessoas que ele sempre disse que defenderia não compreendem a importância de realmente apoiar a luta dele. São os mais humildes, que infelizmente são levados por questões mais fáceis, né, facilidades, enfim, agrados, e não exercem plenamente a cidadania. Aliás, a cidadania não se compra, né? Ela se exerce, assim como o direito também. Então, o nosso amigo que falou anteriormente tem toda a razão. E eu acho que a sociedade precisa realmente ser consultada. É muito fácil fazer consulta para mudar o nome de rua. E ao arrepio da grande maioria, eu entendo e aproveito para fazer a crítica, já que nós estamos falando de cidade, de urbana, e, enfim, de ruas. Você pode fazer homenagem em qualquer lugar, mas mudar nome de rua, eu acho um absurdo. Desvalorizar, aproveito aqui a audiência pública para falar, desvalorizar, porque desvaloriza. A rua Coronel Moreira César, eu me recuso a falar Paulo Gustavo, com todo o respeito que eu tenho a ele merece, Deus sabe disso. Eu admirava muito a capacidade dele de fazer a gente rir, e foi realmente lamentável. Aproveito para registrar isso aqui. Se a sociedade está me ouvindo, estou dizendo isso com toda tranquilidade, honestidade e franqueza. Ele poderia ter sido homenageado de outra forma, no Espaço Niemeyer, porque ali seria visto por todo mundo, não só pelos moradores da Moreira César. Mas o fato é que lamento profundamente que Niterói seja colocada para o Brasil e para o mundo como aquela que tem uma excelente qualidade de vida. Mas que qualidade de vida é essa que não aproveita um momento que a Ponte Rio-Niterói está fazendo reforma, mudanças, e fazer, em parceria com a Ponte Rio-Niterói, com a empresa que administra a Ponte Rio-Niterói, um mergulhão, saindo da ponte, atravessa a Alameda São Boaventura, os carros passam lá por baixo, como fizeram no Rio de Janeiro. Vou aqui citar o prefeito, senão o Paulo me bate. Enfim, que o mergulhão lá no Rio, cara, eu quando passei a primeira vez, eu fiquei admirado, porque facilita demais, acaba com o engarrafamento, já que você não consegue convencer as pessoas a deixar os seus carros em casa. Até para você deixar o carro em casa, você tem que ter transporte de qualidade. E aqui em Niterói até tem os ônibus que estão circulando aí, os da OC1, OC2 e OC3, que eu ando neles, e hoje eu adoro pegar aqueles ônibus, são muito confortáveis. Mas o ideal para Niterói era o VLT, era veículo leve sobre trilho, porque naquele espaço ali que eles usaram para a Transoceânica, se enguiçar um caminhão ali, ferrou. Não tem espaço para você fazer acostamento, não tem nada, entendeu? Agora, não entendo porque que não fizeram na Amaral Peixoto, que tem largura suficiente para fazer os terminais no meio, como foi feito na Alameda. Por que não fez na Feliciano Sodré? Em outras regiões de Niterói. Quer dizer, sinceramente, é muita miopia política. Entendeu? Qual o tempo que foi destinado para cá aí? Por favor, Paulo, me avisa. Tá, então, vou aproveitar para destilar a minha insatisfação enquanto cidadão, contribuinte de Niterói, porque nós pagamos o IPTU, e o IPTU é um imposto, e como tal tem que ser distribuído de forma, vamos dizer assim, como naquela vocês viram o Robin Hood, né? Tirava dos ricos e transferia para os pobres. Eu entendo que a cidade precisa de investimentos onde mais precisa. E Caraí, quando você faz um asfalto, por exemplo, vou dar um exemplo claro,
se o secretário está ouvindo, que ele tenha vergonha na cara e asfalte, por exemplo, a Otávio Kelly. Porque eles fazem asfalto em ruas ali, 1, 2, 3 vezes, eu não entendo. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, Otávio Kelly, que é uma rua secundária, que desafoga o trânsito. Quem vem da Roberto Silveira, às vezes vem pela Mendes Sá, Mendes Sá, entra na Lopes Trovão, depois Otávio Kelly, para ir para aquelas ruas secundárias. Meu Deus do céu, não asfalto, aquilo ali está um absurdo. Você passa de carro ali, vai quicando. E as ruas transversais estão asfaltadas, e às vezes asfalto 1, 2, 3 vezes. Eu não entendo isso. Asfalto, Oswaldo Kelly, que os moradores vão ficar felizes, satisfeitos. Aí, quem é um vereador? O Zaf não é mais vereador, ele provavelmente teria conseguido asfaltar ali, que era o vereador da área. Aqui em Niterói tem essa loucura, vereador de área. Não existe isso. Vereador tem que ser toda a cidade. Então, entendeu? Então, acho que o Jonathan... Aliás, parabéns, Jonathan, eu estive lá na homenagem às mulheres, né? Você esteve lá, não esteve, Jonathan? Parabéns pela tua colocação. Me senti honrado em ser representado por você também. Aliás, é uma crítica que eu faço aqui. Por que vocês não aprovam? Por que Niterói não sai na frente e aprova? Talvez vão dizer que é a lei federal. Eu gostaria de votar em 21 candidatos. A minha associação de Brasília, onde eu fui diretor estadual, a gente elege 20 e tantos, 20 e poucos, 26, né? Votamos em 26, 5 saem do conselho para ir para a diretoria executiva e ficam 21 conselheiros. Eu voto em todos, eu vou escolhendo. Vejo o currículo e escolho, porque nós precisamos de boa representação. Eu não teria problema nenhum. Meu irmão é candidato a deputado estadual. Não estou fazendo campanha, não. É pré-candidato, né? Como tem o Bruno, e tem outros aqui, tem vários candidatos aqui em Niterói que não tem absolutamente nada contra eles. Eu gostaria de votar em todos eles. Tirando aqueles que eu acho que o comportamento não está à altura da minha inteligência intelectual, eu votaria em Bruno Lessa, votaria no Paulo Eduardo, votaria até no Valdec, entendeu? Não teria problema nenhum, desde que eles não tenham ficha suja, e por enquanto não tem, né? Então, eu não posso, eu fico impedido de votar. Tem o Ricardo Menezes, que foi da CAAJ, não posso votar nele, não vou poder votar, nem vou dizer em que eu vou votar, precisa? Enfim, então, gente, eu agradeço aqui a presença de vocês, lamento profundamente que realmente a sociedade não compareça, por isso que eu fui candidato antes dele, em 92, não quero nunca mais, não quis desistir, porque as pessoas não querem ser representadas. Olha aqui, isso é um absurdo, é um absurdo. Estão me ouvindo aí? É um absurdo, não adianta reclamar, dizer que a culpa é do vereador, é do prefeito, vem para cá e vamos discutir a cidade, vamos aprovar as coisas, pressionar os vereadores, aprovar aquilo que interessa à maioria da sociedade. Muito grato aí pelo tempo, né? Eu acho que eu não ganhei do Paulo, não, né? Eu sempre decido se eu vou falar alguma coisa para ver se eu tenho que contribuir, né? Meu nome é Luiz Eduardo, só para começar que eu faço parte do Instituto de Arquitetos do Brasil. A gente está tentando acompanhar bastante as leis urbanas, né, as políticas urbanas de Niterói. E, especificamente para mim, a mobilidade urbana de Niterói foi meu tema de dissertação, então é importante. Na verdade, como a gente está no começo, eu queria falar um pouco das premissas, em vez de falar especificamente de uma linha de uma coisa, as premissas o Paulo passou alguns trechos de lei, mas tem o artigo 6º da Constituição, tem lá o direito ao transporte, né? Foi emenda da Erundina em 2015. E aí, eu sempre entendo que, como direito social, são as coisas que o Estado tem que prover para todo mundo por imposto. E o transporte é uma das coisas que a gente paga passagem. Então, toda essa construção do que são direitos sociais, educação, saúde, trabalho, lazer, cultura, são coisas que o Estado tem que prover. Moradia. Aí, a gente entra em como moradia e transporte mais ainda, são essas coisas que a gente
Eu acho que moradia, pelo menos as pessoas já entendem que tem que prover, mesmo que ainda não tenha as estruturas, né? Que bem ou mal tem uma estrutura de SUS, tem uma estrutura de escola pública, né? Aí, assim, moradia, pelo menos as pessoas já entendem que tem que ter programas para. Aí, a gente, para chegar no passo ainda do transporte entendido como público mesmo, como provisão do Estado, a gente ainda tem muito para caminhar, né? E aí isso eu falo mesmo, para mim o horizonte, por mais que esteja longe, o horizonte é tarifa zero, gratuidade, blá, blá, blá. Ah, porque é inviável, não sei o quê. Não, é direito das pessoas. Era para ser gratuito para todo mundo. E aí a gente começa a pensar, tá, bem ou mal, não vai ser viável, mas a gente tem uma cidade do lado que experimenta algumas linhas, pelo menos. E aí, assim, qual é a mentalidade mesmo? Qual é a premissa? Se é um direito social, tem que ser garantido para todo mundo. Se está faltando para alguém, porque não pode pagar não sei o quê, tem que ser garantido, tem que sair do dinheiro de todo mundo mesmo, sabe? Aí, eu tinha mais alguma coisa para falar. Eu me perco, adoro me perder, né, nas coisas que eu estou falando. Depois dessa noção de que é uma premissa, vem toda essa que a gente está falando, as pessoas não se apropriam, né? Tem tudo isso que foi citado como deveria ser, né? Participação, as pessoas, isso fica muito distante. E eu acho que uma maneira de ficar muito distante é justamente começa com essa coisa da concessão, que eu acho que vocês já entenderam que eu já acho a concessão em si um problema. Eu acho que devia ser empresa pública, iniciativa pública, o ônibus público, enfim. Mas mesmo que você queira fazer pela concessão, tem que ter um entendimento de que a empresa está ali para prestar um serviço que a prefeitura tem que controlar. Quem tem que controlar é a prefeitura, porque, em teoria, a prefeitura representa o povo. Então, se tem uma concessão para uma empresa privada, ela só vai fazer o favor de fazer aquilo. Mas quem tem que mandar o que vai ser é a prefeitura. Quem tem que fiscalizar é a prefeitura. Quem tem que dizer quais vão ser as linhas, qual vai ser a tarifa, papapá. E aí também, dentro de todos esses instrumentos de democracia participativa, que também não é, né, a prefeitura de cima para baixo. Quando eu falo o ideal da prefeitura fiscalizar, a prefeitura numa construção de democracia de política urbana, que seria o horizonte, né? É isso. Eu só queria abrir um pouco mesmo o horizonte. Eu sei que é difícil, que o poder né, dos empresários de ônibus com isso tudo é muito forte para a gente abrir essa discussão. E eu também acho que isso só realmente tem que ser poder popular mesmo, as pessoas começarem a se manifestar, né? E aí sem essa culpabilização de as pessoas não estarem aqui, não sei o quê, a gente tem que tentar entender por que as pessoas não acham que é delas, entende? Tipo, será que as pessoas não entendem que uma concessão para elas é um ônibus privado de uma empresa? Elas não está nem no horizonte delas de que é uma coisa pública, entende? Nunca na prática foi, porque sempre foi uma coisa privada, entende? Então, primeiro a gente construir toda essa noção de que é um direito, de que as pessoas têm direito de acesso a qualquer coisa da cidade, que só é uma empresa pública porque a prefeitura faz a concessão, para a gente começar a construir isso tudo na cabeça das pessoas, para elas entenderem que ela tem o direito de reclamar do jeito que está, a gente tenta. Mas é isso, só para... Espero ter ajudado. E a gente vem nas próximas. Mais alguém? Tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu faço parte lá da associação, na parte de planejamento. Não sou político.
Então, quando eu vejo uma apresentação falando de plano diretor, plano isso, plano daquilo, tudo é muito bonito, né? Alguém desenhou e fez bem feito. Só que para a população, e aí eu me coloco, quando eu vejo aquilo, eu vejo algo pronto, né? Só que não está pronto. Eu acho que quando apresenta qualquer plano, é vendido como está feito, mas não está, né? E aí, quando se fala em planejamento de transporte, eu venho da parte de projetos, tecnologia, e já tive um pé lá no BRT, né? E o meu calo, minha preocupação é o seguinte: o plano A, B não foi apresentado, né? E aí eu me pergunto, puxando pela parte de São Paulo, só para trazer um outro momento aqui, as linhas de metrô, elas fazem um planejamento que se fala de planejamento OD, origem e destino do passageiro. Mas hoje a gente está falando de dados, né? Informação, GPS, métricas, bilhetagem, FETransport, todos esses dados são feitos para fazer um planejamento para se tomar uma decisão. E aí eu me pergunto, foi feitas essas mudanças com base em quê? Em quê, né? Antigamente nós tínhamos o fiscal de ônibus nas ruas, então ficava claro, né? Até no BRT, o pouco tempo que eu passei lá, tinha um fiscal, um responsável, ele ia para as linhas e anotava as catracas, quantos passageiros passavam naquela linha. E tinha um grupo de pessoas que trabalhavam no sistema exatamente ela de estação em estação, verificando quantos passageiros passou pela catraca naquele período de tempo, naquele dia, se era feriado ou não. Então, você toma decisões baseadas em dados, não baseadas em sonhei, eu acho que vamos mudar o sistema. Então, eu fico só surpreso de saber que as decisões, mesmo nos dias de hoje, são tomadas, a meu ver, por achismo. É o caso, né? Porque a minha pergunta eu queria analisar, né? Então, vou pegar a origem de destino de passageiros, vou pegar o consumo de combustível daquela rota, eu vou pegar os valores de GPS nas catracas, está tudo na FETransport, está tudo ali batido, e eu vou analisar tudo isso, eu vou comparar. Será que eu tomei a decisão certa, melhor? Não sei. Depois eu vou mandar para todos, que por e-mail ou por WhatsApp, os estudos de planejamento, tanto do PDDT quanto do Plano Lerner. E, independentemente, esses planos feitos por técnicos deveriam ser submetidos ao conhecimento público. Porque é evidente que eu acho, eu sou engenheiro para engenheirar, mas não adianta eu fazer uma ponte que vai de lugar nenhum a nada e eu achar que, como ela resiste a vento e tempestade, ela presta. Se não tiver papel social, se não tiver uma aplicação para a sociedade, não vale absolutamente nada. E para a gente saber se aquilo atende o desejo da sociedade, por isso é que existe audiência pública. Se a população não acredita, e eu acho, Eduardo, que a população não acredita, porque ela não vê resultado da sua intervenção e o que vai acontecer no dia seguinte. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer audiência pública aqui no meu primeiro mandato, Macedo não queria, Paulo, ninguém vem. As pessoas vinham. Era de lei de LDO, era de lei orçamentária. Só que as pessoas fazem propostas, emendas populares, e o governo não considera absolutamente nada. Aí o cara chega à conclusão, para que eu estou vindo aqui? E não é à toa que, apesar de na lei de uso e ocupação do solo, em especial na região oceânica, no Badu e etc., a população estava ensandecida. E ela teve uma participação, né? Uma participação muito grande. Cabe a gente estimular essa participação. Eu acho que isso foi feito por achismo e a minha opinião é que foi feito em conjunto com os empresários. Os empresários estão alegando que a pandemia diminuiu muito a receita operacional deles, essa é o que você ouve. Não tem nenhum dado que comprove isso. E aí eles devem entrar no governo e dizer, não está sendo assim, não pode ser assim, modifica dali, modifica dacolá. Enfim, é isso. Só para finalizar, né? Sim. Como parte da população, né, quando apresenta esses planos, na minha visão, eu acho que de toda a população foi aprovado, mas não virou lei. Você não falou isso? Então parece que, foi aprovado o plano A, o plano B, o plano C, e vai funcionar. Não, mas espera aí, tem que virar lei. Na cabeça da população tem que ficar claro, não, espera aí, não é bem assim.
Foi aprovado, mas se não virar lei não é nada. Eu acho que esse é o ponto. Obrigado. Obrigado a você. Só antes de passar, eu acho que não tem mais ninguém passar para os vereadores, é só para dizer o seguinte, da lei... Alô? Do que foi apresentado aí, isso daí é de muitos anos atrás. O PDDT é de 2005. O Plano Lerner vem bem depois, já tem muito tempo atrás. Se você olhar as previsões de valor, por exemplo, do túnel Charitas-Cafubá, em relação ao qual nós aprovamos 292 milhões de empréstimo da Caixa Econômica Federal, por um túnel Charitas-Cafubá, cujo preço a Engenharia Nacional sabe quanto custa, e para fazer a transoceânica. Era para ser inaugurado em dezembro de 2016. Depois disso, para a continuidade e a concretização das obras associadas à transoceânica, foram mais 100 milhões de dólares. Se você olhar os custos, é evidente que aí eu tenho que ver agora se o Lerner já previa túnel, mas não sei se ele quantificou o túnel. O Lerner era um competente, é ainda um competente engenheiro de transporte. Então, se ele quantificou, a gente vai depois dar uma olhada e atualizar. Mas, daquilo que está ali, a única coisa que foi implementada foi o túnel Charitas-Cafubá. Único. Todo o resto que está no papel não foi implementado. Por isso é que eu acho, você tem razão, é na base do achismo. Que quais são os dados? E outra coisa, mesmo que os planos tivessem sido feitos pelos técnicos, eu acho que o técnico é para isso. Eles têm que ser submetidos à população, porque duvido que um técnico saiba exatamente o que a Associação de Moradores do Barreto trouxe aqui. Assim como eu duvido que os técnicos saibam exatamente o dia a dia da vida de quem sai de Santa Bárbara e vem para Charitas. Não sabe. Então, é a audiência pública que permite a população saber onde o seu calo aperta, onde está machucando o seu calo, e dizer, e você realimentar o técnico naquilo que ele achava que estava definido e projeto feito, para ele poder alterar. É para isso que serve essa interação entre o controle social e os técnicos, é que é importante. Posso passar para você, Jonathan? Daniel? Pode ser? Vê se está bom o microfone. Eu vou ser muito breve, vereador. Boa noite a todos e todas. Quero rapidamente aqui saudar o presidente dessa audiência, vereador Paulo, vereador Daniel, todos os amigos aqui presentes, aqueles que nos acompanham das suas casas nas redes sociais. Penso que, de fato, nós precisamos promover a discussão e o debate, mas, acima de tudo, termos uma escuta muito atenta e muito próxima da população, porque algumas mudanças acontecem e não identificam problemas de longo prazo que nós já temos em Niterói. E eu destaquei aqui algumas linhas, né, que não foram, algumas não foram acometidas nessas mudanças, outras sim, mas algumas linhas que têm me incomodado, sobretudo a partir da escuta da população, que tem enviado para o nosso mandato, mas por alguns aspectos de importância também, que a gente já teve a oportunidade de trazer para esse plenário, que é a locomoção de pais, mães e alunos da rede municipal de Niterói, que dependem de linhas públicas, de linhas municipais, e, por incrível que pareça, ou se atrasam para chegar, ou acabam não conseguindo chegar pela dificuldade dessas linhas, né? O 42 foi muito bem destacado pela representação da Associação dos Moradores do Barreto, que eu saúdo aqui a presença e agradeço pela participação. A gente tem recebido uma queixa muito grande de moradores do Barreto, da Zona Norte, pelo baixo número de linhas de ônibus, de carros, que atendem aquela região. Nós temos as linhas 28 e 29, né, que fazem o circular também, Centro, Engenhoca, pega um pedaço do Barreto, Fonseca, pega a Tenente Osório, a Coronel, Largo do Cravinho, enfim, Alameda. E essa linha é uma linha muito importante porque ela leva muitas crianças da Engenhoca para o Fonseca. São moradores da Engenhoca que estudam em escolas do Fonseca. E são duas linhas, 28 e 29, que vai e volta,
que tem um baixo número de ônibus, né? Na Vila Ipiranga, por exemplo, eu sou morador de lá, a gente brinca que viraram linhas fantasmas, né? Porque elas aparecem vez ou outra. Você está ali, do nada, passou. Né? Ainda passa ônibus aqui, então, assim, é uma linha que desperta muito a curiosidade do ponto de vista da dificuldade do transporte. E nós temos a 26 e a 26A, que são as linhas que fazem Caramujo e Morro do Céu, e aqui eu faço um destaque muito importante para o 26A, que faz o Morro do Céu especificamente. Nós tivemos uma reunião, vereador Paulo, vereador Daniel, com profissionais de educação das escolas, da Escola Municipal José de Anchieta e da UMEI Luiz Eduardo Travassos, ambas as unidades de educação que estão na comunidade do Morro do Céu e dependem diretamente do 26A para alcançarem essas unidades. Você não tem uma outra linha de ônibus e não tem outro tipo de transporte a não ser o 26A. E aí, por incrível que pareça, a escola, por exemplo, o Luiz Eduardo Travassos, que está mais no interior da comunidade do que a José de Anchieta, por diversas vezes o horário das aulas começam mais tarde porque os professores demoram a chegar por conta da dificuldade do ônibus. Recentemente, nós estivemos na sede da unidade, levamos o secretário de Educação, o professor Linho, que é o presidente da FME, o presidente Fernando, exatamente para discutir essa e outras questões, mas muito dedicada a essa, solicitando, inclusive, que a Secretaria de Educação e a partir da FME consiga assumir o transporte da equipe de trabalho, considerando ser uma região de dificuldade de acesso. Porém, nós não paramos aí, o nosso mandato enviou ofício à Subsecretaria de Transporte, cobrando, né, a transparência, considerando que a mudança proposta pela Secretaria coloca claramente o aumento da frota para atender a comunidade, o 26A, no caso, né, uma vez que você tira o 62, que acessava a comunidade, o bairro do Caramujo, para aumentar. Então, a gente solicitou e recebemos o número e agora estamos acompanhando, monitorando, inclusive junto com a equipe da escola, informaram a quantidade, informaram os horários, e aí é aquilo. Informar é uma coisa, cumprir é outra, então a gente está num processo de monitoramento, de acompanhamento junto com a equipe escolar, para que a gente consiga, de fato, identificar qual tem sido a frequência da linha e se aumentou, se diminuiu os intervalos durante a semana, como tem sido o final de semana, e alguns problemas que têm chegado para a gente também atingem os moradores da Ilha da Conceição, né, com as linhas 15 e 60, reclamando do baixo número de veículos na linha e também do que é um problema grande para o trabalhador, que é a interrupção da linha no horário muito cedo. Né? Tem relatos que 9h30 da noite as linhas já pararam de circular e aí a gente acaba tendo problema com os trabalhadores que ficam até mais tarde, né? Tem outros turnos, acabam tendo essa dificuldade de alcançar. Eu considero, numa visão muito geral, Niterói é uma cidade pequena, a gente sabe disso. Niterói é uma cidade pequena, território, né? Uma cidade que tem uma população grande para um território pequeno. Não é uma cidade de território extenso. Né? E nós precisamos pensar um incentivo. Né? Eu sou um defensor, claramente, de que nós precisamos de uma tarifa por quilometragem, né, e não única. Né? É um absurdo você pegar um ônibus no Fonseca e pagar R$4 para chegar no centro da cidade, dependendo do tráfego, obviamente, em 5, 7 minutos, num dia de fluxo tranquilo. Né? E você pagar o mesmo preço para sair do terminal João Goulart com destino a Cambuinhas, Piratininga, Taquatiara, por exemplo, né, bem mais distante. Né? Então, de fato, é uma discussão que a gente precisa fazer. E eu participo dessa discussão, vereadores e população aqui presente, mesmo sendo um vereador de base, com muita tranquilidade, porque eu acho que é uma discussão que atinge, e de maneira muito específica, a população mais pobre, a população trabalhadora, a população mais vulnerável, que é a população que depende do transporte público e, estando ele demorando ou não, lotado ou não, vai ter que depender do transporte público para ir trabalhar, ir para a escola. E, então, não é uma questão apenas de ser base ou oposição, eu acho que é uma questão de enxergar os direitos da população. E aí a gente tem uma cidade pequena, uma cidade que tem um potencial de desenvolvimento muito grande, mas que, infelizmente, acaba violando o direito das pessoas por ter essa dificuldade do transporte público.
Mas apoio as discussões, apoio os espaços coletivos de escuta, né, de atenção permanente, considerando a Câmara Municipal, os conselhos municipais, né, e tantas outras instituições, as associações de moradores, eu acho que são fundamentais para fazerem essa discussão e trazerem a demanda levantada pela população local, mas também lamento a não participação maior da sociedade, das instituições organizadas e de outros espaços importantes, mas penso que o caminho é esse, Paulo, não parar por aqui, mas promover outras discussões, não apenas a partir das mudanças nestes itinerários, mas a partir das demandas que surgem da população no cotidiano da nossa sociedade. Fica aqui o meu agradecimento pela presença e participação de vocês, colocando à disposição o nosso mandato sempre que a gente possa somar nas lutas coletivas, porque o nosso objetivo é o mesmo, melhorar a qualidade de vida do niteroense. Obrigado a todos e todas, boa noite. Bom, boa noite a todos e todas. Eu também vou ser breve aqui. Primeiramente, a gente chamou essa audiência juntos, Paulo, e aí lamentar a ausência mesmo do Executivo. Não é a primeira vez que acontece isso na gestão do prefeito Axel, e eu queria ponderar que não dá para ter diálogo com quem não quer dialogar. É uma pena que isso venha acontecendo. Eu costumo colocar isso publicamente para ver se a gente consegue constranger para que os secretários, subsecretários e técnicos venham conversar com a população. Não é comigo, não é com o Paulo, não é com o Jonathan. Não é favor para a gente. É ouvir quem o elegeu ou não. É ouvir o cidadão de Niterói. Eu vou ser muito breve, Paulo, até porque a gente acaba, e até foi bastante proveitoso aqui esse debate, mas a ausência do Executivo nos atrapalha em alguns encaminhamentos. Eu queria muito concordar com algo que foi dito aqui, né, pelo representante da Associação do Barreto. A tecnologia está a serviço de quem em Niterói, sabe, Paulo? Porque era para a gente estar sentado em casa sabendo quantos carros, ônibus, né, tem em cada linha, onde eles estão passando, por que fazem qual trajeto. O GPS é uma realidade em municípios muito menores que Niterói. Eu fui saber numa conversa com o secretário, tive na Secretaria de Urbanismo há talvez 3 semanas ou um mês atrás, quando começou essa discussão das linhas, fui falar da lei urbanística, fui falar disso, que tem um aplicativo que está em fase de teste em Niterói, Move alguma coisa, depois a gente confirma aí e tal. Movit. Isso em 2022 já era para estar funcionando há muito tempo. E aí a gente faria um debate muito mais franco, estudando antes com a população o que está acontecendo. Como que a gente não tem acesso a quantas pessoas usam qual linha? Que o colega colocou ali para a gente ter uma noção se essas mudanças são positivas ou negativas. E sabe o que acontece, no final das contas? Tem prefeito preso por desvio de gratuidade de ônibus, ex-prefeito. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quem usa gratuidade e quanto isso gera de subsídio. E o cara foi preso, foi solto, e a gente continua sem ter a transparência nos dados da gratuidade. E aí vai me desculpar, a boa vontade tem limite, né? Não dá para ficar brincando com a inteligência da população. Não dá para ficar se garantindo numa boa votação na eleição de 2020. É preciso que a gente transforme o governo que se diz do diálogo e progressista num governo de diálogo. Eu quero saber quais são os estudos que corroboram a mudança das linhas em Niterói, ponto. E eu duvido que seja assim um devaneio, alguma coisa há de ter. O que o vereador Jonathan coloca, e se eu confrontar tudo que a gente recebe no mandato com as linhas que você colocou, Jonathan, é praticamente 99% dos mesmos problemas. Então, acho que está muito consolidado aonde está a dificuldade, né? Então, como trabalha para resolver? É simples. A saída da escola do Morro do Céu tem tido problemas diários. E eu posso dizer que a mudança, em certa medida, tem ajudado. As pessoas que estão lá, que são amigas do mandato, que fizeram isso, falaram, olha, a mudança aqui melhorou, tem mais linha mesmo, está melhor. Olha só que coisa, para a gente poder também estar dando parabéns quando a coisa funciona, né? Mas nem isso a gente consegue fazer, porque a gente não faz um debate amplo, e eu não consigo entender a dificuldade que esse governo tem tido de compartilhar com a gente, né, os planejamentos, e só querem nos entregar as coisas prontas, como está sendo o debate da lei urbanística, Eduardo, sabe?
Você tem que mendigar para o Compur ter um debate, e o Comando ter um debate de algo que vai mudar a vida da cidade inteira para sempre. A gente mendiga que passe pelo Compur e pelo Comando, sabe? Ah, mas tem um entendimento, pelo amor de Deus, não precisava ter lei para isso acontecer. Não no governo que se coloca como governo de diálogo. Precisa ter lei para ter audiência pública na fase do executivo para debater lei urbanística? Não precisava ter nada, isso deveria ser natural. Então, Paulo, eu vou ficar por aqui, assim, a gente tem algumas análises lá, e a gente precisa verdadeiramente cobrar um planejamento e ações concretas no transporte público em Niterói. Acho que o transporte ele é subsidiado no mundo todo. Não tem que ter vergonha de dizer que o governo põe dinheiro em transporte público, não, gente, pelo amor de Deus. Isso é a realidade do planeta. É uma conta que não se paga, Eduardo. Então, o governo paga essa conta. E não tem nada de errado nisso. Porque não dá para ouvir, mas a gente está um tempão sem dar aumento, e olha o preço do combustível. Transparência. A gente poderia estar até defendendo que o subsídio fosse maior e o reajuste nos provassem por A mais B que é necessário um reajuste. E a gente cobrar que o governo coloque mais dinheiro no transporte. Mas a gente não tem o dado, a gente fica aqui conjecturando. Então, Paulo, se não responde os ofícios, se a gente não tem esse dado público em um site, e se na audiência pública não vem debater com a gente, aí nos cabe fazer o que a gente não gosta, né, Paulo? Que é Ministério Público, ação judicial, e não precisa disso. Eu conversei com a subsecretária, se eu não me engano, salvo engano, é a subsecretária, uma menina do Sul, que estava lá e me explicou algumas coisas das alterações, que eu achei que foram bem razoáveis na explicação dela. Explica para o povo. Vem aqui e explica para a população. Porque a gente não está aqui a fim de ficar fazendo o tempo todo, né, aquela questão do advogado do diabo, de ficar ali espizinhando. Não é meu perfil, nunca foi, mas esse mandato eu estou sendo um cara absolutamente crítico. Quero participar com ideias, quero contribuir, a gente precisa estimular o povo a participar. Então, fica aqui, Paulo, um encaminhamento para que a gente convoque, sim, essas pessoas a prestar esclarecimento aqui e que a gente, nessa convocação, deixe expressamente os dados que a gente quer que sejam apresentados para que não haja nenhum tipo de desvio de finalidade na audiência pública. Não é favor, é obrigação de quem está eleito em mandato eletivo. Obrigado, Paulo, obrigado, Jonathan, e a população aqui presente. De qualquer maneira, eu acho que cabe, num balanço de hoje, nós discutimos com os demais vereadores, o vereador Dado, que não está aqui conosco, e os demais vereadores, e verificar, em defesa dos interesses da população, que outras medidas a gente tem que ter. Porque, sem dúvida, não dá para brincar com a vida das pessoas. Você vê que nem foram objeto de mudança algumas das questões que foram colocadas aqui. Mas nós não temos nenhum... Eu me lembro claramente, em 96, eu fui candidato a prefeito em Niterói pelo PT. E eu dizia claramente no programa, naquela ocasião, que eu, pelo imposto, que eu remuneraria as empresas que emprestassem ou colocassem ônibus por quilômetro rodado. Porque eu não quero saber se tem um trabalhador que trabalha à noite e saia do seu trabalho e não tenha ônibus. Se eu remunerasse por quilômetro rodado, eu teria ônibus o tempo inteiro disponibilizado para a população. E o município do Rio está fazendo esse enfrentamento agora, né? Está sendo muito bacana acompanhar o enfrentamento do Eduardo Paes e tem que elogiar mesmo, é isso. O cara peitou, está mudando a lógica da concessão, discutindo os contratos. No caso dos BRs, né? E de ônibus, de concessão de modo geral, é preciso fazer. A gente sabe quanto custa. Bom, se o sistema fosse hierarquizado, se nós tivéssemos uma quantidade a menor possível para garantir a locomoção da população como um todo, nós saberíamos exatamente o custo do serviço. E isso sairia de onde? Sairia do imposto. É o imposto que tem que bancar aquilo que é. E aí você contrata. Você pode ter uma frota própria, se assim o desejar, ou você pode contratar serviço pagando exatamente sabendo o custo. O problema é que a gente não tem
para usar o OD que ele falou, que é a matriz de interesse que existe. A Embratel, por exemplo, tinha uma matriz de interesse de todos os 5.000 municípios, e tantos municípios do país, sabia exatamente o tráfego que existia em cada um deles, porque é o jeito que você tem de você dimensionar. Entende? E ao dimensionar, você aplica uma quantidade de recursos o menor possível e dar a utilização mais eficaz. É inadmissível que nós tenhamos, do jeito que o serviço é organizado no dia de hoje, de maneira ineficaz e onerando a população, porque 4 e 5, com certeza, é muito maior do que deveria ser, se nós tivéssemos um serviço racionalizado, e eu, munícipe, estou pagando por um serviço que é ruim e estou pagando a ineficiência do transporte como um todo. Isso daí é matemática, não tem como fugir. Eu acho que o balanço que a gente faz temos que conversar com os vereadores para ver se a gente convence amigavelmente ou então convoca para ter explicações, e aí a gente quer não só discutir a maneira, o modus operandi de promover, nós queremos que o governo saiba, tem que fazer audiência pública para que a população possa dizer se ela está satisfeita ou não com a mudança. O GPS possibilita, eu dizia isso já em 2008, com o GPS eu controlo se a frota está circulando ou não. Agora, o que não pode é eu não ter a tecnologia. O Daniel perguntou, está a serviço de quem a tecnologia? Tá, tem gente dizendo, no outro dia eu assisti alguém com essa formulação, não vou dizer quem foi, porque muito me incomoda e eu não posso dizer, dizendo que o motorista do Uber é um microempreendedor individual. O menino da bicicleta do iFood é um microempreendedor individual. Rapaz, ele tem um meio de produção, é dele, tanto o motorista do Uber, o carro é dele, alugado ou próprio, a bicicleta do menino do iFood é dele, a motocicleta é dele, e o empresário, apesar disso, tira dele 35%, 40% do trabalho que é feito com meio de produção que é dele. Essa discussão é razoável? Se a gente assistir uma tecnologia que radicalmente e aceleradamente é usado para o capital continuar acumulando, nós vamos continuar tendo o crescimento de um ambiente, na minha opinião, de barbárie. Porque não tem ambiente minimamente democrático em que as pessoas não tenham acesso àquilo que é direito, educação, saúde e trabalho, moradia, etc. Nós vivemos num país, eu espero que a gente mude isso rápido, nós vivemos num país onde uma quantidade pequena de pessoas concentra cada vez mais riqueza e nós temos o crescimento da pobreza, se não da própria miséria. Os resultados mostram a quantidade de brasileiros que retornaram para a linha abaixo da pobreza. A gente precisa mudar isso. E mudar isso significa você atacar exatamente as concentrações de riqueza inaceitáveis que nós temos no Brasil. De qualquer maneira, queria agradecer aqueles que vieram aqui, queria agradecer o pessoal do suporte que está sempre aí acompanhando. Aí eles deixam o plenário limpinho para amanhã, para a nossa sessão, às 14h. Queria agradecer também o pessoal da TV Câmara e do suporte técnico, ok? Está encerrada a sessão. Obrigado, pessoal.